Olá, eu sou a professora Cíntia Cardoso Pinheiro e hoje o tema da aula é sangramento uterino anormal, um assunto muito importante, um tema muito importante dos consultórios da ginecologia ou do clínico, uma queixa muito frequente. Bom, mas primeiro, para conceituar, a gente precisa ver o que significa a menstruação. Ela é decorrente de uma supressão de hormônios, estrogênio e progesterona. É um sangramento autolimitado por ocasião da descamação endometrial e que normalmente dura entre 2 e 7 dias e o que é considerado normal entre 21 e 26 dias até 35 dias de intervalo. E um volume estimado de 20 a 80 ml durante o ciclo menstrual, tá? Então, esses seriam os parâmetros de normalidade. E a gente sabe que o ciclo menstrual é regido por todo um ciclo de hormônio e efeitos que acontece sobre os órgãos femininos, né? A gente tem a produção do hormônio estrogênio e progesterona durante esse ciclo. E só para a gente relembrar do ciclo menstrual, ele é considerado o primeiro dia, quando vem o primeiro dia do sangramento. E aí, nessa fase, está tendo esse período de descamação uterina importante, onde houve uma baixa dos hormônios, e com isso tem essa descamação, o sangramento dessa privação, e acaba acontecendo a menstruação. E nesse processo, a gente tem uma retroalimentação que faz com que haja um aumento do FSH, para que haja uma estimulação ovariana dos óvulos, e assim fazer com que haja uma produção de estrogênio nessa primeira fase do ciclo menstrual. Esse estrogênio, conforme vai passando os dias após a menstruação, que é a fase folicular, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar a um pico próximo do meio do ciclo, onde vai estimular o pico da produção de hormônio luteinizante e com isso ter a ovulação, onde vai ter a liberação do óvulo lá no ovário. E que é o período fértil, tá? Caso não ocorra a menstruação, ou ocorra, né, vai ter essa liberação desse óvulo, vai ter a formação do corpo lúteo, e em seguida começa a ser produzida a progesterona. E a progesterona ela tem como função estabilizar esse endométrio e fazer com que fique mais receptivo, digamos assim, para o embrião, caso tenha uma fertilização. Então, nessa segunda fase do ciclo menstrual, onde vai ter níveis mais altos de progesterona, a gente vai ter um endométrio mais espessado, né? Onde as suas artérias também vão ficar mais espiraladas, mais densas. E se chegar ao final em torno, tá? Isso depende de cada pessoa, mas a maioria dos 28 dias, 26 dias, e não ocorreu a gestação, então vai ter uma queda desses hormônios do estrogênio e progesterona e vai desencadear o processo de descamação endometrial, levando à menstruação. Aqui é uma imagem para a gente ver esse período exatamente do ciclo menstrual, da menstruação, o que, que acontece. A gente tem nos primeiros dias próximos de acontecer a menstruação, em que o endométrio ele está sob a ação da progesterona, bastante denso, cheio de vasos espiralados. E quando ocorre a cascata, a queda, na verdade, dos hormônios vai gerar um processo inflamatório importante, né, levando a vasoconstrição, levando a aumento de secreção de substâncias pró-inflamatórias ali, como IL-8, COX-2, prostaglandinas. Isso tudo aumenta esse processo inflamatório local, por isso até que é um dos estímulos que levam a cólicas menstruais nesse período, né? E quando vai passando a menstruação, vai tendo aquela descamação, em que o endométrio vai começar a ficar mais fino, e aí vai ter nova produção de aumento, né? A estimulação do FSH com aumento de estrogênio, que vai fazer com que haja crescimento desse endométrio novamente e voltar ao ciclo novamente.
E aí vai ter, assim, estimulação de substâncias que vão promover a angiogênese e remodelação desse endométrio, tá? Mas então, o que é o sangramento uterino anormal? É aquele sangramento que não está dentro daqueles critérios que a gente falou do que seria talvez o normal, o ciclo menstrual. Então, a gente considera perdas com mais de 80 ml. Muitas vezes isso é difícil de quantificar exatamente esse número, apesar de que hoje em dia a gente tem os coletores menstruais, que dá para ter uma ideia com relação a isso. E muitas vezes a questão de o quanto o paciente está sangrando muito ou não é uma coisa subjetiva, mas a gente deve levar em consideração a informação que o paciente passa, né? Então, sinais de que está tendo comprometimento de qualidade da vida da paciente são sinais importantes para a gente levar em conta se a paciente está realmente tendo um sangramento uterino anormal. Como assim? Paciente que refere que sempre no período menstrual ela precisa fazer alterações de comportamento, ou seja, é um período onde ela sente muito constrangimento ou medo pelo risco de vazamentos com relação ao sangue, sujar a roupa, né? Então, até muitas vezes acaba dando preferência de usar roupas mais escuras ou pretas, para caso haja algum vazamento do sangue, ele fique menos perceptível, né? Trocas frequentes de roupa ou mesmo de absorventes. É uma paciente que muitas vezes, quando está sangrando em excesso, vai falar para você que ela vai estar sentindo muito cansaço, fadiga, indisposição, sonolência, falta de ar, tontura cefaleica, são coisas que a gente leva a pensar que está tendo uma perda sanguínea importante e podendo até estar desencadeando uma anemia. E a gente sabe que o sangramento uterino normal ela pode ser de duas formas, o que a gente chama de agudo e o crônico. O agudo é aquele episódio de sangramento numa mulher em idade reprodutiva que não está grávida e que é de quantidade suficiente para requerer uma intervenção imediata para prevenir maior perda de sangramento. Uma perda maciça de sangue, onde a paciente muitas vezes necessita ir para o pronto-socorro, para uma emergência, para ser avaliada. E aquele crônio, que é o mais comum, é um sangramento uterino anormal, tanto pode ser com relação à sua duração, né? Durando bastante tempo, por exemplo, ou volume em grande quantidade, ou com relação à frequência, várias vezes no mês, por exemplo, que está acontecendo pelo menos nos últimos 6 meses, para a gente considerar, caracterizar como sangramento uterino anormal. E a gente deve considerar, quando a gente vai coletar a história da paciente, os padrões de sangramento, né? Você investigar, fazer uma boa anamnese, perguntar da paciente qual a regularidade da menstruação dela, se é infrequente, se é regular, se é irregular, qual o intervalo entre as menstruações, a duração desse fluxo é entre 3 e 8 dias, é mais de 8 dias, é menos de 3 dias. E com relação ao volume, se ele é excessivo, que seria mais de 80 ml, se ele é normal ou leve, né? Levando muitas vezes em conta para essa questão do volume, com a queixa que a paciente está referindo, né? E o que está levando ela de problemas com relação a isso, né? Só para a gente também falar de um termo importante, a menorreia é a ausência do sangramento durante um período de 90 dias. Quando tem menos desse período, a gente considera como um atraso menstrual. E aí, hoje em dia, no passado, na verdade, se usava muitos termos que eram de difícil compreensão, como hipermenorreia, hipermenorragia, por exemplo. E hoje, na prática, a gente prefere utilizar mais a descrição da frequência da duração e do volume da menstruação, que é uma coisa mais fácil de entender no prontuário e pensar em formas de tratamento também, em investigação. A gente tem ainda como um padrão de sangramento, pode ser ainda irregular, mas não menstrual. O paciente menstrua até de forma regular, mas entre as menstruações aconteceu o sangramento intermenstrual, ou mesmo sangramento pós-coito, também é considerado sangramento uterino normal. Um sangramento fora do período reprodutivo também, ou seja, uma menstruação precoce, uma menina com menos de 9 anos tem sangramento, isso deve ser investigado, assim como na pós-menopausa também. Nunca é considerado normal um sangramento e deve ser investigado. Quanto ao diagnóstico, como eu falei, a primeira parte fundamental é fazer uma boa anamnese. Você
questionar a paciente sobre a questão do sangramento, a frequência, duração, fluxo, se tem aqueles coágulos importantes, quantos absorventes por dia ela faz uso, se ela tem comorbidade, se ela usa algumas medicações hormonais que poderiam estar ou piorando, ou, né, fazendo essas alterações menstruais, uso de anticoagulante, uso de AS, que a gente sabe que pode aumentar esse fluxo menstrual. E além disso, a gente precisa lançar mão de vários exames, dependendo da história da paciente, da anamnese dela, para a gente conseguir fazer essa investigação. Existem múltiplas causas de sangramento uterino normal. Uma paciente sempre que está na fase reprodutiva, é sempre importante a gente pesquisar a possibilidade de gravidez. Um sangramento de primeiro trimestre, por exemplo, pode ser uma situação, a paciente ainda não teve o diagnóstico de gravidez e está sangrando por algum outro problema da gestação. Então, pedir o beta-HCG é importante. Sempre fazer a investigação do colo uterino, né? Além de examinar, coletar preventivo, ver se está em dia, para checar se tem alguma coisa que poderia estar relacionada. As dosagens hormonais, a gente pode solicitar, né, dependendo da clínica da paciente, para investigar possíveis alterações hormonais que estejam levando a esse sangramento. A dosagens de hemoglobina, níveis sérios de ferro e ferritina, para a gente quantificar a anemia da paciente. Algumas situações a gente pode indicar o teste de coagulação para ver se isso é a causa daquele sangramento. Exames de imagem são fundamentais também. Principalmente o mais fácil e acessível, o ultrassom pélvico ou transvaginal, que já dá uma boa ideia do que pode estar acontecendo, caso seja uma causa de forma estrutural que esteja levando a esse sangramento. Mas a gente pode lançar mão de outros exames também, como a esterosonografia, biópsia de endométrio ou a estereoscopia também, quando tem alguma alteração importante em cavidade uterina. E aí a gente apresenta uma classificação importante da FIGO para a gente pensar nas causas de sangramento uterino normal, que é o Palm-Cohen. O Palm, que são as causas estruturais que podem levar a sangramento uterino normal, que é o pólipo, adenomiose, leiomioma e malignidade. E dentre as causas que não são estruturais, o Cohen, a gente tem a coagulopatia, disfunção ovulatória, uma causa de lesão, problema endometrial, uma causa iatrogênica ou não classificada. Aqui para mostrar cada um dessas letras do Palm-Cohen, o primeiro das causas estruturais é o pólipo. E o pólipo pode ser tanto um pólipo cervical, como na última foto ali, que a gente consegue ver uma projeção de células glandulares ali no canal endocervical, como também endometrial, como a gente pode ver nessa primeira e na segunda foto. Uma primeira é uma imagem de ultrassom e a segunda uma imagem de esteroscopia. Pólipos podem dar sangramento. Na grande maioria das vezes, eles são benignos, mas muitas vezes, principalmente nas pacientes sintomáticas, com fator de risco é importante para câncer, é importante fazer a investigação com esteroscopia, né, onde vai fazer a exérese desse pólipo e enviar para estudo histopatológico. Quando o pólipo ele exterioriza, está no canal endocervical, é visível no exame físico ginecológico, muitas vezes você pode tirar isso no consultório com uma pinça e tirar esse pólipo para fazer análise histopatológica. Mas quando é dentro da cavidade, é interessante solicitar a esteroscopia. Outra causa de sangramento uterino normal de causa estrutural é a adenomiose. A adenomiose é a formação de um tecido endometrial, só que dentro do endométrio. Em vez de estar somente na camada interna do útero, ali na camada endometrial, existem focos também dentro do miométrio. E esses focos sangram durante o período menstrual, causando dor e aumento desse fluxo menstrual. Em geral, e muitas cólicas. E, em geral, esse diagnóstico pode ser feito pela ultrassom e o padrão ouro, até que consegue ver mais detalhes, é a ressonância. Mas muitos ultrassons, se bem feito, também conseguem visualizar essas lesões dentro do miométrio. Aqui mostrando algumas características que podem estar presentes nos exames de imagem, quando vai ter a descrição do ultrassom, por exemplo, da ressonância, vai ter a descrição de microcistos anecoicos subendometriais no miométrio, né? Isso é uma característica de adenomiose. Um miométrio de aparência não homogênea, né? Com estrias lineares, pequenos nódulos subendometriais, a zona juncional mal definida ou espessada, né? Paredes uterinas assimétricas,
útero aumentado, globoso, com paredes irregulares, uma vascularização linear, atravessando o miométrio. São tudo características que podem levar ao diagnóstico de adenomiose, essas características de imagem. Com relação ao leiomioma, que na verdade é a causa estrutural mais comum que a gente vai encontrar, geralmente é mais comum em pacientes depois dos 30 anos, 35, 40 anos. O leiomioma é muito frequente, dependendo da sua localização, vai ter mais sintomatologia do que outros. A gente sabe que miomas que estão mais voltados para a cavidade endometrial, chamados submucosos ou intramurais, mas principalmente submucosos, eles tendem a apresentar mais sangramento anormal, tá? Do que aqueles que estão mais na parte externa, subserosos. Mas é uma causa importante de sangramento também. E a última causa de causa estrutural do palme levando a sangramento é o M de malignidade ou hiperplasia, que pode estar relacionado a uma hiperplasia de endométrio, um câncer de endométrio, um câncer de colo do útero ou até mesmo um câncer de ovário produtor de estrogênio. E a gente sabe que nessa situação o estrogênio aumentado iria fazer uma hiperplasia de endométrio causando sangramento. E dentre as causas do Cohen, relacionada às causas não estruturais, o primeiro deles é a alopatia. E a gente deve fazer alguns screenings na investigação da anamnese dessa paciente. Uma paciente que fala que tem sangramento uterino anormal desde a época da menarca, a primeira menstruação, um histórico de hemorragias pós-parto, por exemplo, sangramento excessivo em cirurgias, sangramento excessivo em tratamentos dentários, né, um histórico importante de formação de hematomas, epistaxes, sangramento gengival frequente, ou histórico familiar realmente de sintomas de sangramento, leva a pensar que a causa pode ser uma coagulopatia, e em geral, dentre as coagulopatias, a mais comum é a relacionada a von Willebrand. Seguindo nas causas de não estruturais de sangramento uterino normal, nós temos distúrbios ovulatórios, que tem várias causas que podem causar alterações da ovulação. Muito comum a síndrome do ovário policístico, onde a gente vai ter um predomínio estrogênico de hormônio nessa paciente, por isso acaba tendo sangramentos irregulares e alterados para essa paciente. Mas a gente sabe também que anorexia pode levar também a sangramento uterino anormal, estresse importante, tireoide, tanto hipo como hipertiroidismo também podem fazer alterações do ciclo menstrual. Extremos de vida reprodutiva, então é muito comum e acaba sendo considerado até de forma fisiológica, na verdade, alterações da menstruação, mas principalmente nas primeiras fases, dos primeiros anos de vida reprodutiva, que seria logo após a menarca. Os 2, 3 primeiros anos é comum a menstruação ser irregular, assim como na fase penal, onde está chegando perto da menopausa, né, no climatério, é comum ter essas irregularidades menstruais, alterações da menstruação de causa ovulatória, desses distúrbios ovulatórios. E isso é uma coisa fisiológica do ciclo, né? Obesidade, que a gente tem visto cada vez maior o número de pacientes obesas, também muitas vezes até associado com a SOP, relacionada a sangramento uterino normal. Aqui mostrando dentro dos tubos ovulatórios a SOP, que a gente tem outras características que também podem estar associadas, além da questão da imagem de micropolicísticos na periferia dos ovários, a gente clinicamente a gente pode encontrar, além desse quadro de oligoovulação da paciente, são pacientes que a gente às vezes refere que ficam meses sem menstruar, e quando menstruam em grande quantidade. Também muitas vezes está associada a questão de distúrbios de hiperandrogenismo, ou seja, o paciente tem hirsutismo, tem acne, né? Então, muitas vezes ele tem sangramento intenso e imprevisível. E muitas vezes está associado à obesidade. Não são todos os casos, mas boa parte. Então, basicamente, o tratamento de distúrbios ovulatórios, no caso do ovário policístico, muitas vezes é controle desse metabolismo. Então, é mudança de estilo de vida e combate a fatores que podem predispor ao risco no futuro de problemas cardiovasculares, tá? Aqui, como eu falei antes, a questão da perimenopausa,
e perimenarca também são fases fisiológicas onde tem distúrbios ovulatórios levando a sangramentos irregulares, por exemplo. Dentro dos distúrbios endometriais, a gente pode ter aquele sangramento menstrual que é excessivo e cíclico, né? Que aí poderia estar relacionado a causas moleculares, efeitos exagerados da prostaglandina, metaloproteinase, citoquina. Você lembra daquela imagem que eu mostrei do ciclo menstrual? Onde essa fase do ciclo menstrual tem um aumento dessas moléculas que podem causar um efeito pró-inflamatório importante, isso causa cólica e sangramento aumentado, né? E algumas pessoas podem ter isso exacerbado. Pacientes com infecções de doença inflamatória pélvica, DIP ou endometrite, também podem apresentar distúrbios endometriais associados muitas vezes também à dispareunia, dor pélvica, dor umbilical do colo uterino, útero e anexos. Né? Então, muitas vezes são pacientes que também podem referir sangramento em pequena quantidade no período intermenstrual e aumento do fluxo menstrual cíclico também, né? Um fluxo aumentado. Das causas iatrogênicas de sangramento uterino normal, a gente tem o DIU de cobre, né? Que a gente sabe que o DIU de cobre, por fazer um efeito inflamatório local, ele muitas vezes pode aumentar o fluxo menstrual da paciente, assim como o DIU de hormônio, muitas vezes, alguns casos pode levar à menorreia, mas em outros a paciente continua tendo um sangramento decorrente do DIU, mas de forma irregular, imprevista, né? Então seria uma causa iatrogênica. Usos de anticoncepcionais hormonais de forma irregular, por exemplo, também pode ser uma causa de sangramento uterino, que seria, muitas vezes a gente chama de spot, sangramento no meio da cartela, por exemplo, por uso irregular, esquecimento, ou mesmo que a gente considera até normal no uso dos anticoncepcionais orais nos primeiros meses. Nos 3 primeiros meses é comum, às vezes, ter um sangramento que a gente chama de spot, que é um sangramento adaptativo, na verdade, da medicação. Anticoagulantes, os GAS também, pacientes que fazem uso dessas medicações também podem apresentar alterações da menstruação, assim como a questão de hormônios no tireoide. Se a paciente usa medicamento para controle da tireoide, mas não tem um adequado acompanhamento, está irregular, não usa de forma adequada a medicação, isso pode mexer com o ciclo menstrual da paciente e levar a sangramento uterino normal. Tamoxifeno é uma medicação importante usada para o tratamento do câncer de mama. E a gente sabe que o tamoxifeno ele tem um efeito bloqueador dos hormônios na mama, mas ele pode ter um efeito inverso no útero, lá no endométrio. Então, o tamoxifeno ele pode promover um espessamento endometrial, uma hiperplasia de endométrio, e isso levar a sangramento uterino anormal também. Então, sempre pacientes que têm câncer de mama estão usando tamoxifeno e apresentam sangramentos alterados, precisam ter uma investigação melhor dessa cavidade endometrial. E outras causas que podem estar relacionadas a sangramento uterino anormal também são malformações uterinas, malformações uterovenosas, ou mesmo uma hipertrofia miometrial, muitas vezes relacionada a vários partos. A paciente teve muitos partos, o útero ficou grande, mas assim, quando você faz um ultrassom, um exame de imagem, você não encontra nada específico, como mioma ou uma adenomiose, só encontra o útero com uma hipertrofia mesmo miometrial. Isso também poderia ser uma causa de sangramento uterino anormal. Há outras causas que entrariam aqui nessa não classificada, por exemplo, quando acontece em crianças. Né? Uma vulvovaginite, a questão de má higiene, levando o epitélio genital da criança é muito frágil. Então, trocas pouco frequentes de fralda, má higiene, isso tudo pode fazer com que, por conta da fragilidade do epitélio da criança genital, isso levar a sangramentos até. Criança também apresentando sangramento, a gente deve investigar muitas vezes a puberdade, questões de puberdade precoce, abuso sexual também é importante ser investigado. Corpo estranho, a presença de objetos corpo estranho na vagina pode gerar infecção e gerar também sangramento local. E o que é mais raro, neoplasia vaginal,
ou ovariana também na criança poderiam levar a sangramento também nessa fase. E o tratamento, né? Então, a gente viu que existe uma possibilidade enorme de causas relacionadas ao sangramento uterino anormal. A gente sempre deve pensar no PALM e no POEM e fazer os exames necessários para a gente investigar e definir a causa do paciente a seguir fazer um tratamento. Quando a paciente chega naqueles casos de episódio agudo, por exemplo, no pronto-socorro, em que ela está tendo uma perda de volume importante de sangue, é importante a gente fazer o controle e correção do estado hemodinâmico dessa paciente pela a questão do risco que ela está correndo ali, né? Então, a gente pode usar soluções cristalóides, hemotransfusão, se for necessário. E, e para inibir esse sangramento, muitas vezes a gente pode utilizar hormônios para fazer com que haja uma estabilização desse endométrio e controle desse sangramento. Muitas vezes o que a gente usa é estrogênio em altas doses, que ele vai fazer com que haja uma proliferação inicial do aquele endométrio, que muitas vezes pode estar irregular, com vasos ativos sangrantes. Quando você faz uma proliferação do endométrio com o uso do estrogênio, ele vai fazer com que haja uma cobertura maior, um crescimento desse endométrio, ao mesmo tempo, mas cobrindo aqueles vasos sangrantes, né? Então, se usava, hoje em dia é um pouco mais difícil de encontrar estrogênio equino conjugado para esse tipo de tratamento, em doses altas, 4 tomadas diárias, para controle desse sangramento, ou, se não for possível, utilizar um anticoncepcional oral, por exemplo, um de 20 microgramas, né? No caso EV, se estiver disponível, ou mesmo oral, a gente pode usar de 8 a 8 horas, por exemplo, para tentar esse controle do sangramento da paciente. Aqui dando a opção, que é o mais comum até, o uso de anticoncepcional oral 3 vezes ao dia, por exemplo, combinado durante 7, 10 dias, isso vai com certeza melhorar e diminuir esse fluxo de sangue da paciente. E depois fazer investigação correta e ver o tratamento mais adequado para ela posteriormente. Caso você seja uma paciente que tenha contraindicação ao uso de estrogênio para tratamento de controle desse sangramento, pode ser utilizado também a progesterona de forma isolada, com acetato de medroxiprogesterona, Provera, de 10 a 20 miligramas, 3 vezes ao dia por 7 dias, também controlaria esse sangramento, assim como o acetato de noradiosterona, primeiro de novo. Outras opções também para controle de sangramento oculto é a curetagem uterina, que teria a vantagem de ser um tratamento ao mesmo tempo e diagnóstico, porque com a curetagem eu consigo retirar material para envio de análise histopatológica. Mas eu não posso fazer isso em todo mundo, porque a gente sabe que tem complicações relacionadas à curetagem uterina. Então, seria uma abordagem em último momento, de preferência naquelas pacientes com mais de 40 anos, com fatores de risco para neoplasia endometrial, ou seja, pacientes obesas, né, que tem hipertensão, diabetes, mais de 35 anos, por exemplo. E naqueles sangramentos muito importantes com hipovolemia, você pode também lançar a mão de fazer essa curetagem, você raspando essa camada endometrial, muitas vezes vai nivelar essa camada de endométrio e melhorar o sangramento. E a longo prazo, a gente tem várias opções de tratamento para sangramento uterino normal, e isso a gente deve basear na história da paciente, se ela possui contraindicação ao uso de medicamentos, né, para esse tratamento, na anamnese, na história dela e nas suas escolhas. Então, a gente pode lançar a mão de tratamento a longo prazo dos anticoncepcionais orais combinados, por exemplo, ou só com progestagênio. A gente pode usar agentes antifibrinolíticos, como ácido tranexâmico, por exemplo, que também é muito utilizado no tratamento agudo de sangramento uterino normal. Como eu falei antes, a gente pode utilizar no tratamento agudo medicações hormonais, mas caso você não saiba qual é a causa que está levando aquele sangramento, ou tenha receio de utilizar pelo risco de complicações também, uma opção muito boa é o ácido tranexâmico, para diminuir o fluxo menstrual da paciente. O uso de anti-inflamatórios hormonais também podem melhorar a questão do sangramento da paciente. Muitas vezes não faz o bloqueio, né, da menstruação, mas muitas vezes diminui o fluxo, principalmente as cólicas.
né? Outras medicações menos comuns de serem utilizados no tratamento do sangramento uterino normal, mas que são opções, é o danazol, que é um medicamento pouco utilizado por causa dos seus efeitos androgênicos, né? Ele tem muitos efeitos androgênicos, então se usa pouco, mas é uma opção também de tratamento a longo prazo do sangramento, dependendo da sua causa. DIU, medicado de progestagênio, né? DIU com hormônio, pode fazer um bom controle para pacientes que têm um sangramento uterino normal, que você investigou, uma paciente que tem uma miomatose, por exemplo, que não esteja comprimindo a cavidade endometrial, ou adenomiose, né? Pacientes com endometriose, por exemplo, a gente utiliza muito como forma de tratamento de hormonal, tá? Algumas situações a gente pode utilizar o análogo do GNH, que na verdade ele vai causar um bloqueio central do ciclo menstrual, e com isso é como se eu estivesse induzindo uma menopausa para a paciente, temporária durante o uso da medicação. Muitas vezes a gente reserva esse tipo de medicação, que é de alto custo, para paciente com tratamento, para tratamento de miomatose, daqueles de grande monta, miomas muito grandes. Aí muitas vezes a gente pode lançar mão deles como forma de diminuir o volume uterino, diminuir aqueles miomas, e assim programar cirurgia após seu uso e quando tiver uma boa redução do útero, para que seja uma cirurgia menos mórbida e agressiva para o paciente, né? Outras opções que são menos usadas, mas são opções de tratamento, já pensando na parte de cirurgia, é a ablação endometrial estereoscópica, uma paciente que por acaso não deseja retirar o útero, mas está sangrando bastante, já fez toda a investigação, você tem certeza que não tem relação com câncer, por exemplo, é uma opção também de você fazer essa ablação por histeroscopia. A outra situação cirúrgica é utilizar a embolia, a embolização de artérias uterinas. A gente reserva muitas vezes para casos de miomas, em que a paciente quer preservar o útero, geralmente pacientes jovens com sangramento, miomatose, e que ainda têm o desejo de gestar, não querem tirar o útero, por exemplo. E muitas vezes até são miomas que estão causando dificuldade de engravidar pela sua localização. Uma opção de tratamento é o uso da embolização de artérias uterinas, que pode fazer com que haja diminuição desse mioma, né, e preservando assim o útero, né? A própria miomectomia, que é um tratamento cirúrgico, em que eu estou tirando o mioma, mas preservando o útero, né, em pacientes principalmente que querem engravidar. Ou como última opção, depois de ter tentado tratamentos medicamentosos, é fazer realmente a esterectomia, que é a retirada do útero como forma de tratamento do sangramento uterino normal. Nunca deve ser a primeira opção, mas em alguns casos, após tratamentos que não foram efetivos, por exemplo, é uma boa opção no sentido de resolver e controlar aquele sangramento do paciente. Então, aqui é importante a gente pegar nossas dúvidas, né? É um tema muito extenso, na verdade, cada um dos tópicos de causas de sangramento podem dar uma aula, né? Importante para a gente investigar. Então, é importante a gente fazer sempre uma boa anamnese da paciente, investigar a questão de duração, fluxo, intervalo entre esses sangramentos, o quanto isso está trazendo de morbidade para a paciente, o quanto de trocas de absorvente, problemas, anemia que está causando isso para ela, fazer uma boa investigação diagnóstica com exames de imagem, exames laboratoriais, preventivo, e outros mais elaborados, se forem necessário, como estereoscopia, por exemplo, para melhor investigação. E aí, a partir disso, quando tem uma definição diagnóstica, fazer o tratamento para o paciente para controle do sangramento, tá? Qualquer dúvida, comentem aqui nos comentários, me mandem também. E a gente vai conversando. É um tema muito extenso, mas é importante discutir, porque é muito frequente realmente na consulta ginecológica. Obrigada.